Olá, seguidores e seguidoras do Razão de Aspecto. Hoje nós vamos falar sobre um documentário da Netflix, original Netflix, sobre o saudoso Walter Mercado, ou como mais conhecido no Brasil, Ligue Já! Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho. Não espere! Ligue já! Mucho Amor é o nome original do documentário. Mucho Amor é a frase que se tornou bordão do Walter Mercado, ou do Walter Mercado, no mundo hispânico, em todas as Américas e na comunidade hispânica dos Estados Unidos, né, nos anos 90, quando ele estava no auge, e que no Brasil ficou Ligue Já! Ligue Já! É um documentário biográfico e é também uma biografia oficial. Por ser uma biografia oficial, que conta com a participação do Walter Mercado, que ainda estava vivo quando a gravação do filme, isso dá algumas perspectivas interessantes. Por quê? Porque nós podemos saber o que aconteceu com ele, por que ele desapareceu da TV, a disputa judicial entre ele e seu antigo empresário em relação aos direitos e todas essas coisas que afetaram a carreira dele. E nos dá, por exemplo, uma perspectiva muito interessante em relação à vida privada dele e nos dá uma perspectiva muito pessoal, né, da história de vida dele, como ele chegou e das coisas positivas que ele fazia. Por outro lado, por ser também uma biografia oficial, os diretores e escritores ficam limitados, porque certamente muitas dúvidas ou muitas coisas assim nebulosas, né, sobre o trabalho que o Walter Mercado fazia em relação à venda de conselhos astrológicos, horóscopos, né, e o quanto aquilo podia servir para enganar as pessoas, não é tratado no filme com a devida profundidade, certo? Então isso é uma limitação inerente ao projeto, certo? Então seria muito difícil aqui criticar os diretores por não terem colocado essas questões no filme, porque certamente isso dependia do acordo que eles fizeram com o personagem, que era o Walter Mercado. Claramente, os diretores cresceram como fãs do Walter Mercado, né, no mundo hispânico, e isso tem um reflexo em um documentário muito poético e que, em certos momentos, idealiza, né, o personagem. Principalmente quando chega na sequência final, quando o Museu de Arte de Miami faz uma abertura de uma exposição em homenagem à história do Walter Mercado, com as suas roupas e todos os seus apetrechos, né, dedicada ao público hispânico, e que dá um toque assim de heroificação, né, daquele personagem. Também tem um encontro de um grande fã dele, que hoje, com ele, né, no final do filme, que hoje é alguém muito famoso. Eu não vou citar aqui o nome para que não estrague a experiência de quem vai assistir o documentário, e que a emoção que essa celebridade, né, tem expressa ao encontrar o Walter Mercado é algo que realmente atinge o público e passa ao público. Claro que para nós brasileiros, o Walter Mercado e o seu Ligue Já! Tem uma característica muito mais cômica do que necessariamente essa relação afetiva, assim, né, que, por exemplo, no Brasil a gente poderia dizer que nós teríamos com alguns programas infantis, ou talvez com o Bozo, por exemplo, né, ou mesmo no mundo hispânico, uma relação que nós temos com o Chaves, né, o Chavo del Ocho e o Chapolin, esse tipo de programa, né, que na comunidade hispânica, na América Latina inteira, e milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos cresceram, né, vendo o Walter Mercado com as suas dicas astrológicas e os horóscopos todos os dias, né, nos noticiários diários ao longo da sua infância, na casa das avós. Você que cresceu nos anos 80, lembra quando você cresceu nos anos 80 numa família de classe média, classe média baixa ou classe D? Lembra quando você ia na casa da sua avó no final de semana e ela estava lá vendo o programa Silvio Santos? Não aquela parte que você via do Domingo do Parque, do Qual é a Música, certo? Mas a parte ali no final da tarde, em que o público já era diferente, assistindo A Porta da Esperança e esse tipo de coisa. Você chegava lá, sua avó estava assistindo e hoje você tem uma memória afetiva sobre isso? Bom, esse é o tipo de experiência
que a comunidade hispânica teve com o Walter Mercado, é o tipo de experiência que os diretores tiveram com na sua infância, né, com o Walter Mercado, e que se refletiu então em um documentário que é fundamentalmente um tributo ao personagem e ao ator, quem ele era e tudo que ele construiu. Dá para dizer que o documentário é um documentário chapa branca? Dá. É um documentário chapa branca, mas em função da participação do personagem que ainda estava vivo, não teria como esse documentário ser diferente. Ele não seria feito se ele não fosse feito dessa forma. O Walter Mercado é um cara muito cioso da privacidade dele, jamais permitiria que se fizesse um filme com o qual ele não concordasse com o conteúdo. Mas em termos de execução, eu achei o documentário muito bem desenvolvido, na verdade. Eu acho que ele usa muito bem as imagens de arquivo. A entrevista do Walter Mercado conduz bem a história, ele consegue passar a emoção e claramente tem alguns momentos que são totalmente impagáveis, momentos totalmente impagáveis da carreira do Walter Mercado dos anos 60 até a saída dele na TV ali por volta do início dos anos 2000. Vale a pena para quem quer um bom entretenimento, ainda que haja pessoas que possam achar que documentário não entretém, mas se você está aqui assistindo esse vídeo sobre o Ligue Já, certamente você gosta de documentários, então eu recomendo Múltiplo de Amor, Ligue Já, e que fica com a nota 3,5